2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 14 a 21. 2 Coríntios 5, 14 ao 21. E a palavra de Deus diz assim: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja novamente o verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E nessa manhã nós vamos meditar nessa frase, nessa passagem, porque o amor de Cristo nos constrange. Vamos orar. Pai querido e glorioso, obrigado, Pai, pelos cânticos que cantamos até aqui. Obrigado, Pai, pelo especial que ouvimos. Peço, Pai, que o Senhor continue abençoando esse culto, que o Senhor abra os nossos corações e o nosso entendimento, e que a Tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigado, podem se assentar. O dicionário Aurélio define a palavra amor como um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. No entanto, muito mais que um sentimento, amar também é uma decisão. Muitas vezes o sentimento passa, mas o que permanece é a decisão. Como o pastor Rômulo sempre diz, não é o que eu sinto, mas sim o que eu sei. E a palavra amor, nessa passagem, se refere ao amor ágape, ao amor sacrificial. O amor de Jesus em que ele, sendo Deus, veio a este mundo, se fez carne, sofreu e morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Esse é o amor de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse também é o amor de Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: porque o amor de Cristo nos constrange. E a palavra constrange, nesse versículo, vem do verbo grego suneko, que significa unir ou manter unido, juntamente com a ideia de compelir, forçar ou até mesmo motivar. Ou seja, quando Paulo diz, porque o amor de Cristo nos constrange, ele está dizendo que o amor de Cristo é o que nos mantém unido, é o que nos sustenta, e o amor de Cristo é o que nos motiva a servi-lo. Através dos séculos, pessoas têm feito coisas extraordinárias, motivadas pelo amor. No século XIX, o cirurgião William Hested inventou a luva cirúrgica, porque a sua amada esposa sofreu feridas graves nas mãos quando manuseou alguns produtos químicos. E em 1920, Earl Dixon notou que sua esposa cortava as mãos constantemente na cozinha. Ele então inventou o famoso Band-Aid.
para que sua esposa pudesse facilmente aplicá-los sobre os ferimentos e assim protegê-los. Em 1849, o italiano Antonio Meucci inventou um protótipo de telefone para conectar o seu laboratório no porão de sua casa com o quarto no segundo andar. O motivo? Um desejo de estar conectado com a sua amada esposa no andar de cima. Esses são só alguns de vários exemplos de invenções, de coisas extraordinárias que pessoas fizeram motivadas pelo amor. No entanto, o maior exemplo de amor, a maior demonstração de amor, se encontra no trabalho e na pessoa de Jesus Cristo. O maior exemplo de amor se encontra na morte de Cristo. 1 João 3,16 diz: conhecemos o amor nisto, que Ele, falando de Jesus, deu a sua vida por nós. E novamente Paulo disse, porque o amor de Cristo nos constrange, porque o amor de Cristo, que Ele morreu por nossos pecados, nos constrange. É o que nos une e o que nos motiva a servi-lo. Então, nesta manhã, vejamos 3 atitudes que devemos ter por causa do amor de Cristo. Nós devemos ter dedicação, devemos ter consagração e representação. Então, em primeiro lugar, por causa do amor de Cristo, nós devemos dedicar nossas vidas a Ele. O verso 15 diz: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo disse no verso 14 que o amor de Cristo nos constrange. E aqui no verso 15 ele diz que por causa desse amor nós devemos entregar as nossas vidas para Jesus. Perceba que Paulo faz um contraste em como nós vivíamos nossa vida antes de termos Jesus no coração e como nós devemos viver uma vez que já recebemos Jesus. Antes de receber Jesus, o ser humano é egoísta. Ele vive para si mesmo. Ele pensa somente nos seus próprios interesses e somente no seu próprio umbigo. Não é à toa que o mundo hoje foca no amor ao dinheiro, no amor aos prazeres e no amor ao eu. A religião preferida do mundo sempre foi e continuará sendo, até o final da tribulação, o humanismo. Quando nós estávamos sem Cristo, nós vivíamos somente para nós mesmos e somente para o nosso próprio sucesso pessoal. Mas agora, uma vez que fomos salvos, uma vez que recebemos Jesus como nosso Salvador, Paulo nos adverte a pararmos de viver para o nosso eu e vivermos para Cristo e buscarmos o verdadeiro sucesso, que não é um sucesso terreno, mas sim o espiritual. Jesus disse em Mateus 6, 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O alvo de toda pessoa que se diz cristã deveria ser o de viver, de dedicar a sua vida para Cristo. O alvo de todos nós aqui deveria ser o de viver a nossa vida para Cristo. Mas como então nós podemos viver para Cristo? Em primeiro lugar, nós podemos viver para Cristo abandonando velhos hábitos. Veja o que diz o verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Note que Paulo diz assim que se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Logo, nós podemos concluir que só pode haver uma mudança se a pessoa já recebeu Jesus como Salvador. É impossível haver uma mudança sem antes ter recebido Jesus no coração. E veja que para que aconteça uma mudança, também é necessário abandonar velhos hábitos. Paulo diz no verso 17, as coisas velhas já passaram. Mas o que seriam essas coisas velhas?
Paulo descreveu alguns desses velhos hábitos em Efésios 4, no verso 31. Ele diz: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Paulo aqui lista uma série de velhos hábitos que são pecados que nós devemos abandonar. E talvez nem todos esses pecados se aplicam à nossa vida, mas com certeza todos nós aqui, todos nós temos pelo menos um pecado de estimação que nós precisamos abandonar, que nós precisamos deixar de praticar. E é importante lembrar que esse abandono de velhos hábitos, abandono de pecado, precisa ser diário, precisa ser constante, pois nós sempre vamos viver com a nossa velha natureza, com a nossa natureza pecaminosa nesta vida terrena. Paulo disse em Romanos 12, 2: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E essa renovação precisa ser diária, precisa ser constante. Então, não só nós vivemos para Jesus, abandonando velhos hábitos, mas também adquirindo novos hábitos. Veja novamente o verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A teoria do processo de mudança é bem simples. Nós devemos abandonar os velhos e pecaminosos hábitos e adquirir novos e bons hábitos. Nós devemos substituir os velhos hábitos por bons hábitos. Por essa razão, o apóstolo Paulo disse em Efésios 4, por isso deixar a mentira e falar a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom. Veja comigo Efésios 4, 25 a 29. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que as ouvem. Perceberam o contraste que Paulo faz entre abandonar um velho hábito e substituir com um novo hábito? Muitas vezes nós entendemos o que precisamos fazer, nós entendemos que precisamos abandonar esses velhos hábitos, mas nós falhamos na parte prática desse processo. Nós temos o conhecimento aqui, mas nós não conseguimos colocá-lo em prática. Então, que Deus nos ajude a não só entendermos o processo de mudança, mas também a praticá-lo. Como aquela lagarta que vivia se arrastando em superfícies sujas e se alimentando somente de folhas, mas depois se transforma em uma linda borboleta que agora voa e se alimenta do néctar das flores. O cristão também deve abandonar seus velhos e sujos hábitos e substituí-los por novos e bons hábitos e viver para Cristo. Então, em primeiro lugar, porque o amor de Cristo nos constrange, nós devemos dedicar as nossas vidas a Ele. E, em segundo lugar, nós devemos consagrar nossas vidas ao trabalho dele ou ao ministério dele. Veja o que diz os versos 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nessa passagem nós encontramos o ministério que todo cristão, que todos nós devemos ter.
o ministério da reconciliação. Deus tem um plano específico para a vida de cada um de nós. E esse plano, ele é individual e é diferente. Veja o que diz Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. E essa palavra confirmado tem a ideia de preparado ou feito pelo Senhor. Então, os passos de um homem bom, os passos do justo, do salvo, são confirmados, são feitos pelo Senhor. Deus tem um plano especial somente para você. O plano de Deus para a minha vida não é o mesmo que para a sua vida, mas a vontade de Deus para seus filhos é a mesma para todos. Por exemplo, Deus quer que todos nós busquemos a santidade. Deus quer que todos nós obedeçamos a sua palavra. E o ministério que Deus deu para todos nós é o ministério da reconciliação. Quer seja pastor, quer seja missionário, quer seja diácono, quer seja professor da escola bíblica dominical, ou se você não tem nenhuma função específica na igreja, Deus deu um ministério para todos nós, o ministério da reconciliação. Se você é salvo, Deus te encarregou com este ministério. Então, em primeiro lugar, o que é o ministério da reconciliação? Veja novamente o verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando o homem estava no jardim do Éden e comeu do fruto proibido, assim pecando, ele foi separado de Deus. A comunhão que havia entre o ser humano e Deus foi rompida. E um abismo se pôs entre Deus e a humanidade. Então, por causa do pecado, todas as pessoas são separadas de Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando Jesus veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário, carregando os pecados de toda a humanidade, e assim fazendo o pagamento do pecado, uma ponte foi feita nesse abismo. Então, novamente foi possível Deus se reconciliar com os homens. Então, agora os homens podem ter acesso a Deus, podem se reconciliar com Deus. Paulo disse no verso 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, a reconciliação com Deus é através da salvação em Cristo Jesus. Então, este é o ministério da reconciliação. Deus se reconciliando com as pessoas através da morte de Jesus. Então, como nós podemos executar ou praticar o ministério da reconciliação? Verso 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O ministério da reconciliação é de Deus e não nosso. Nós não fazemos a reconciliação entre os homens e Deus, mas sim Deus se reconcilia com os homens através da obra de Jesus. Perceba que Paulo disse no final do verso 19: e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, a reconciliação vem de Deus e ela é compartilhada aos homens através da palavra. Então, o nosso papel não é o de reconciliar, mas sim o somente de compartilhar a palavra. Somente o de compartilhar que é possível haver uma reconciliação dos homens com Deus. Então, quando nós evangelizamos de porta em porta, nós estamos praticando o ministério da reconciliação. Quando nós entregamos um folheto, nós estamos participando do ministério da reconciliação. Quando nós participamos de missões, nós estamos participando do ministério da reconciliação. E a minha pergunta para você é: você já foi reconciliado com Deus? Se a sua resposta for sim, você está fazendo a sua parte no ministério da reconciliação? Você está praticando
este tão precioso ministério? Então, em primeiro lugar, por causa do amor de Cristo, nós devemos dedicar nossas vidas a Ele. Em segundo lugar, por causa do amor de Cristo, nós devemos consagrar nossas vidas ao trabalho dele ou ao ministério dele. Em terceiro e último lugar, por causa do amor de Cristo, nós devemos representar ele com nossas vidas. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliei com Deus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Um embaixador é um representante máximo de um chefe de Estado junto a outro Estado. Além de atuar como mediador nas relações internacionais, o embaixador representa seu país hospedeiro e o governo de origem, desempenhando um papel fundamental na promoção dos interesses nacionais. Então, um embaixador nada mais é do que um representante. Então, se o embaixador representa o seu país de origem e seu chefe de Estado, nós, que somos cristãos, que somos cidadãos dos céus, somos embaixadores de Cristo e representamos Jesus Cristo e o seu reino aqui neste mundo. E a melhor maneira, o melhor jeito de representar alguém é pensar e agir como aquela pessoa pensaria e agiria. Então, como nós somos embaixadores de Cristo, como nós somos representantes de Cristo, nós devemos pensar, nós devemos agir como Cristo pensaria e como Cristo agiria. O segredo é fazer aquela pergunta bem conhecida, mas ao mesmo tempo muito esquecida. Em meu lugar, o que faria Jesus? Ou em meus passos, o que faria Jesus? Então, como embaixadores de Cristo, nós devemos procurar imitá-lo, nós devemos imitar a Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Veja algumas áreas de nosso cotidiano em que podemos representar Cristo. Nós podemos representar Cristo no lar familiar, nas nossas relações interpessoais. Podemos representar Cristo no trabalho. Podemos representar Cristo na igreja, na nossa comunhão com os irmãos, na faculdade ou na escola para os mais jovens, nas confraternizações com amigos e parentes. Podemos também representar Cristo na resolução de problemas e conflitos. E assim, a lista poderia continuar indo, até abranger todas as áreas de nossas vidas. Aliás, esse é o X da questão. Nós devemos ser embaixadores de Cristo e representá-lo em todo o tempo e em todas as áreas de nossas vidas. E perceba que a maioria desses lugares são lugares de trevas, de opressão, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a luz de Cristo. Então nós precisamos procurar imitar a Jesus e representá-lo em qualquer lugar. Certa vez um jovem rapaz de 14 anos que trabalhava com construção civil estava indo a uma obra. E assim que ele chegou na obra, um outro homem que ele nunca tinha visto antes parou o jovem e disse: bom dia, tudo bem? Você faz parte de alguma igreja? Sim, o jovem respondeu. Então o homem disse: foi o que eu imaginei, pois eu consigo ver a luz de Cristo em seu rosto. Eu consigo ver a paz de Cristo em seu rosto. E essa história é real, porque eu estava juntamente com esse rapaz quando isso aconteceu. E apesar daquela pequena idade, aquele jovem estava sendo um verdadeiro representante, um verdadeiro embaixador de Cristo, resplandecendo a sua luz através de suas atitudes por onde passava. Então, que Deus nos ajude a ser como aquele jovem e sermos reconhecidos pela luz de Cristo, sermos reconhecidos pela paz de Cristo em nossos rostos. Concluindo, Paulo disse:
porque o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor de Cristo nos une e nos motiva. E por esse amor que Cristo morreu por nós, para nos salvar, nós devemos dedicar nossas vidas a Ele. Nós devemos consagrar nossas vidas ao seu ministério e devemos representar Ele. Então, porque o amor de Cristo nos constrange, nós devemos viver para Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrange, nós devemos consagrar ou trabalhar para Cristo. E porque o amor de Cristo nos constrange, nós devemos representar ou brilhar para Cristo. Todos nós aqui devemos praticar, ou pelo menos almejar praticar essas coisas. Então a minha pergunta é: você está vivendo para Cristo? Você está trabalhando para Cristo? E você está representando Cristo? A vida que você está vivendo hoje, ela está fazendo jus à morte de Cristo? Está fazendo a morte de Cristo valer a pena? E eu quero terminar com todos nós lendo os versos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então não esqueça dessa frase, porque o amor de Cristo nos constrange. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos orar. Pai querido e glorioso, obrigado, Pai,